Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Fernanda Sereno e estou aqui para trazer mais um vídeo para você da série Como Sair desse Modo Sobrevivência, baseado nos princípios da física quântica, nessa visão da qual poucas pessoas conseguem de uma forma simples e fluida, é o que eu tento passar, busco, né, passar aqui para vocês. E muitas pessoas, até por saberem de física quântica, lei da atração, ficam repetindo ciclos, porque muitas das vezes esse modo sobrevivência ele te impede de acessar aquele conhecimento que você já tem, né? Então, já quero pedir para você dar seu like, é muito importante aqui para o canal. Se inscreve também, porque além de ter essa série de vídeos, tem uns outros 2 vídeos que eu estou falando desse modo sobrevivência. Hoje a gente vai entrar no modo que eu vou falar muito sobre essa questão de você tentar manter as ideias de quando você, né, era criança e você teve a sua primeira referência ali. Eu passei um tempo, né, trabalhando com a psicoterapia, analisando comportamento, pessoas, repetições e quanto é forte essa questão de você estar sempre recriando o cenário da sua infância. Todas as referências, né, que você teve ali. Eu sei que ao longo da nossa trajetória, conforme algumas coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo a pensar diferente dos pais, o que foi vivido ali, mas tem muita coisa que fica ligado naquela primeira referência. Por quê que ainda fica ligada a essa primeira referência? Porque pai e mãe, né, querendo ou não, exerce uma autoridade sobre as nossas emoções, sobre o nosso pertencimento, que também é uma questão do modo de sobrevivência, a gente está querendo sempre pertencer. Então, a gente, às vezes, para pertencer, a gente vai aceitar coisas e lugares no qual a gente sabe que, no fundo, não é o melhor, né? Mas para pertencer, para se sentir amado, essa coisa toda, a gente fica ali. Por quê? Porque a gente não entendeu, que é sempre volto nesse vídeo, né? Sobre a ilusão de separação, né? Porque a gente não foi ensinado a entender que a gente não está separado de nada, nem do amor. Quantas vezes, quantas histórias eu já ouvi nessa minha caminhada de atendimento com pessoas que pai e mãe, por não saberem o que estavam fazendo, por não ter uma boa educação, trazer isso para os filhos, né? Às vezes a mãe ou o pai vai criar os filhos ali com traumas, com dores que ele mesmo viveu na infância, então quando ele tem um filho, ele revive aquilo muitas vezes da infância dele, ou vai fazer totalmente diferente, ou vai fazer igual sem perceber, né? Porque a gente dá aquilo que a gente tem. E eu sei que maternidade tem essa questão de instinto, né, e tudo. E você fala, nossa, como uma mãe poderia fazer isso? Mas é o que tem dentro dela como referência e ela replicou ali, né, no filho. E se a gente não tiver essa consciência de quebrar esses conceitos ali da infância, a gente vai continuar criando os filhos com essa mesma visão limitada, cheia de traumas e etc. Só que eu não vim aqui falar de traumas, eu vim aqui falar para vocês que a gente voltar a falar, eu sempre falo que nós não somos esse conceito de ideias que a gente acha que é. Nós não somos só esses conceitos de ideias, né? E manter essa identidade inicial ali da infância faz você se sentir totalmente limitado para aquilo que você quer viver. Por isso que em alguns momentos você fala, nossa, mas eu me sinto tão capaz de fazer isso, de ter isso, mas parece que toda vez que eu tento eu não consigo, né? É você mantendo aquela identidade ali inicial sem perceber. Algumas pessoas percebem, algumas pessoas fazem terapia, entendem, mas mesmo às vezes fazendo terapia, ter um certo autoconhecimento, não conseguem sair daquela repetição, né? E às vezes você está ali repetindo ciclos de várias gerações, 3, 4, 5 gerações, porque essa referência ela foi passou para sua mãe, passou para sua avó, passou para sua bisavó, e pode ter vindo lá da quinta geração antes de você. Por quê? Por uma referência que não foi mudada, porque a primeira referência que a gente tem de família ali, da qual você teve a sua criação, fica muito vívido, né? Sem a pessoa percebendo, pensar, ah, não, tá lá na infância, já vivi isso, já esqueci isso, já perdoei. Não é sobre perdoar, não é só sobre perdoar, é sobre liberar e fazer diferente, buscar fazer diferente. E muitas pessoas não conseguem fazer diferente porque não entendem que é possível essa mudança. Não, minha mãe me ensinou assim, eu vou viver assim, tá tudo certo. E aí a gente, no fundo, sente uma certa necessidade de manter aquele padrão para pertencer. Poxa, mas se eu for muito diferente da minha família, vão me achar estranha, vão me excluir, eu não vou ser mais ser aceito. Isso fica lá no fundo ainda. Só que isso são conceitos limitados da mente limitada, e não do todo que a gente fala, né? Quando a importância de se estar no modo observador, a importância de entender sobre a ilusão de separação, que é um dos vídeos que eu tenho aqui, que está escrito ilusão de separação, né? Todo esse sofrimento, todos esses traumas, todas essas coisas, a gente não precisa passar por isso. Falo isso por experiência própria, de quem buscou ressignificar vários traumas, conseguir em partes,
sim. Porém, ainda as coisas não mudavam, aquela coisa ainda, aquela repetição ainda ficava vívida, até eu entender que eu não era aqueles conceitos, né, ali, eu poderia mudar, que a mudança no universo e na nossa vida, ela pode acontecer de forma fluida e natural. Até então a gente pensa, nossa, é muito difícil mudar, eu não consigo, eu não dou conta. Tem outro vídeo também falando sobre isso aqui no canal. Transformação é lei, eu acho que é o nome do vídeo, tá aqui também. Então, quando eu entendi que no movimento da vida existiam mudanças e eu poderia me identificar de novas formas e novas percepções, eu falei, é isso que eu quero a partir de agora na minha vida. Tudo aquilo que eu trouxe de conceito, de pai, de meu pai e da minha mãe, de família e de referências ali da minha primeira infância, eu falei, não quero. Até porque eu já tinha quebrado muitos paradigmas, muitos conceitos. Mas eu sentia que ainda ficava aquele fiozinho que me prendia, aquele pertencimento ali para essa repetição ainda estar acontecendo. E aí, quando você entra no fluxo da vida, do universo, entende quem você é, que você é o observador, que você não precisa repetir, né, aquilo que você aprendeu na primeira infância. Você sai desse modo de sobrevivência e entra no modo criativo. Não, eu posso criar, como adulta agora, como dona das minhas próprias ideias, das minhas próprias decisões, o que eu escolho viver agora. O que eu quero pensar sobre, minha família sempre repensou sobre isso, pensou assim no quesito relacionamento. Como eu quero pensar? No quesito dinheiro, finanças, trabalho, eu sempre tive essa referência. Como eu escolho pensar a partir de agora? Quebre esse ciclo, quebre esse paradigma. Fica no piloto automático, que você fica achando que isso é assim, né? Minha família passou por isso, eu estou passando. Você começa a achar que isso é normal, mas não tem nada de normal. É normal porque a sua mente reconhece. Mas viver em falta, em sofrimento, não é normal. É você entrando nesse modo conhecido que a sua mente física limitada entende que é verdade, mas não é. Aí você pensa, não, mas todo mundo deve sofrer no relacionamento. Não, todo mundo deve sofrer com essa. Não, nem todo mundo vive as mesmas coisas. Só parece que o normal é sofrer, só parece que a gente tem uma tendência maior a viver isso na vida das pessoas, sim. Mas se você quer ir contra esse fluxo da sobrevivência, né, você pode tomar novas decisões. Então, pare e pense, né? O que são conceitos que eu trouxe dessa primeira infância que eu gostaria de mudar a partir de agora? O que dá para eu modificar? O que eu quero pensar agora? Decisão. Crie novas decisões de que forma você quer começar a ver a vida agora. Que significado que você quer dar para as áreas da sua vida, da qual você enxerga repetição ali, tanto da primeira infância, tanto do conceito sobre a sua família. Então, assim, saiba que é muito importante você se desapegar desses conceitos para viver uma vida nova, porque senão você vai tentar e vai morrer na praia. Não é justo com você. Então, a partir de agora, pense sempre em ter novas ideias, novos ideais, independente se aquilo é muito diferente da sua primeira infância, dos seus familiares e das pessoas próximas a você, pela qual você também convive. Então, se permita ser diferente, se permita se sentir aquela sensação de, nossa, as pessoas não estão me reconhecendo. Tá tudo bem. Se você quer uma mudança considerável na sua vida, é natural que as pessoas não te reconheçam e tá tudo bem. Você vai entender o quanto isso é grandioso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A partir de agora, pense sobre isso. É um conceito muito forte em análise e percepção com as pessoas que eu atendi comigo na minha vida. E se você souber disso e ficar à frente dessas percepções, criar novas ideias para você viver fora disso. E detalhe, sem culpa. Não existe culpa por você pensar diferente. Não existe culpa por você estar querendo algo melhor para sua vida. Não dá para você arrastar tudo isso. As pessoas vão ver, e pelo contrário, você vai inspirar pessoas. Pensa, nossa, as pessoas vão me achar assim, vão me achar. Não, você vai inspirar as pessoas. Fala, nossa, fulano consegue. E aí você é uma referência para os seus familiares. Vão ficar meio assim no começo, mas depois vão te respeitar, vão te entender. E a sua mente vai achar que você está se afastando, que ninguém vai ficar com você, mas isso aconteceu comigo quando eu mudei muito. As pessoas se aproximaram até mais e hoje me respeitam, me escutam e me entendem. E é surreal quando você se posiciona para a vida, você pensa, nossa, não vão gostar de mim. Algumas pessoas sim, né? E outras que você nem imagina vão continuar com você. Mas uma coisa é certa, algumas pessoas podem ir, mas você não. Você não pode se abandonar, né? Então é isso. Gostou desse vídeo? Seu like é muito importante. Gostou? Comenta. Se já passou por isso, se fez sentido para você, comenta aqui. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho também para mais vídeos como esse, tá bom? Tem outros vídeos aí anteriores que falam sobre esse modo de sobrevivência de um outro aspecto. E é só você clicar aí nos vídeos abaixo. Eu te espero e te aguardo no próximo vídeo. Até lá.